Antes da gente fazer qualquer coisa, vamos abrir as nossas Bíblias e, a partir do texto bíblico, iniciarmos a exposição dessa nossa série, nosso terceiro encontro. O Josué fez a abertura ali no capítulo 1. Semana retrasada, o Mateus nos trouxe a exposição da continuidade. Tivemos na semana passada o Marcos trazendo um devocional e hoje retomamos a série nessa sequência, nos versículos 12 e 13 do capítulo 1 do Evangelho segundo Marcos. Então peço que a igreja possa me acompanhar nessa leitura que faremos exatamente dos versículos 12 e 13. Diz assim o texto bíblico, meus irmãos: e logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Oremos. Bondoso Deus, gracioso Pai, louvado seja o teu santo nome por esse momento tão importante na vida da tua igreja, que é a exposição do texto sagrado, exposição das sagradas escrituras, onde aprendemos sobre o Senhor, sobre o reino de Deus, sobre a obra redentora de Cristo Jesus e sobre tudo aquilo que o Senhor fez, está fazendo e fará ao teu povo. Nos ajuda, Senhor, pela tua misericórdia, para que nesta manhã possamos aqui, Senhor, expor o texto bíblico e o teu Santo Espírito trabalhar em nossos corações. Que o Senhor possa fortalecer-nos diante das tentações. Que o Senhor possa fortalecer a nossa fé para lidarmos com as provações. E que mais importante de todas as coisas, o nome de Cristo Jesus seja glorificado nesta manhã e fortalecido na vida de cada um dos meus irmãos. Amém. Será que as circunstâncias, o local, as coisas postas, nos momentos em que precisamos agir, é determinante para agirmos daquela maneira? Seriam as circunstâncias, este local e tudo aquilo que compõe esse cenário, o grande responsável por você e por mim, meus irmãos, pelas nossas ações? Será mesmo que o homem e suas escolhas são determinantemente produtos do seu meio? Bom, essa afirmação, ou estas afirmações, elas fazem parte de uma maneira de enxergar o mundo, de uma narrativa. Narrativa essa que coloca o homem e suas falhas como produto do meio, destacando assim a influência do ambiente, das circunstâncias, nesta formação da personalidade e principalmente no nosso comportamento diante das decisões mais ordinárias da vida, quiçá as mais importantes. Entre tantos pensadores que na história humana a gente vê, estuda e aprende essa linha de narrativa, um dos principais, principalmente nesse contexto de mundo novo, 300, 400 anos nesse lapso temporal, foi Émile Durkheim. Para quem gosta da área de ciências sociais ou é da área de humanas, consequentemente deve ter estudado aí algum texto, algum artigo. Ele que é um dos fundadores da sociologia.
um dos principais nomes utilizados. E ele argumentava exatamente isso. Ele acreditava que a sociedade, de maneira inequívoca, molda as pessoas de uma forma que elas se tornam incapazes de agirem por conta própria. Em contrapartida a esta afirmação, voltando um pouquinho mais na história, uns 500 e tantos anos atrás, a gente tem uma frase atribuída a Martinho Lutero, um dos reformadores, que diz o seguinte: um homem não pode ser culpado se um pássaro voa sob sua cabeça. Aqueles que já conhecem já imaginam o resto da frase. Mas se esse mesmo pássaro fazer ali seu ninho, aí é outra coisa. Martinho Lutero, então, falando sobre tentação. É sobre isso, meus irmãos, que nós vamos tratar nesta manhã. É sobre isso que o texto escolhido, a perícope, que nós vamos expor nesta manhã, trata, mas não é sobre qualquer tentação. E aqui vem a grande lição. Mas sim aquela vivenciada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Como ele lidou com a situação? Será que Émile Durkheim valida o seu pensamento e tantos outros pensadores de acordo com essa situação que Jesus viveu? Ou será que a resposta que a palavra de Deus nos apresentará nesse texto é diferente? E como é que essa experiência vivenciada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, de certa maneira, tem aplicação para as nossas vidas, como seus seguidores? Vejamos então, a partir desse momento, olhando agora para o texto bíblico, a importância desse trecho que trata, comumente, ele é nomeado como a tentação de Cristo. Vamos olhar aqui o significado. E a maneira pela qual eu quero trabalhar é fazendo a exposição do texto de maneira direta. Poderia ter dividido o texto em partes, mas eu vou fazer a exposição passo a passo e dali tirar algumas lições. Então peço para que você me acompanhe e volte os seus olhos para o texto bíblico, principalmente ali no versículo 12, nessa frase curta que o versículo 12 nos traz. E logo, ênfase para a palavra logo, o Espírito conduziu, uma nova ênfase aí, Jesus ao deserto. Percebam que esse versículo nos dá a diretriz para entendermos um pouco acerca desse trecho, desse texto que lemos. E não foi de uma maneira aleatória que o título da nossa exposição, que nós temos aqui, se deu como o encontro designado. Percebam, meus irmãos, que é o Espírito Santo que leva Cristo para o deserto. Esse não foi um evento fortuito de pouca importância. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado por Satanás. Ele foi literalmente, se você pegar a origem da palavra grega e ali estudar o seu significado, incitado com força. É isso que a palavra grega diz, impelido e levado para o deserto. Lembremos aquilo que o Mateus nos trouxe nos versículos anteriores e na exposição que ele nos apresentou acerca do batismo de Jesus. Logo após a declaração que Deus Todo-Poderoso, o Criador, aquele que em Gênesis, no capítulo 1, já chega dizendo, e disse Deus. E o Senhor criou as coisas, esse mesmo Deus Todo-Poderoso diz, este é o meu Filho amado. Declara que Cristo é o artigo definido, Filho de Deus. E ali então, na inauguração do seu ministério público,
Cristo não é simplesmente convidado, como se poderia esperar. Logo após essa declaração, talvez muitos de nós aqui faríamos uma festa, uma recepção. É muito comum, infelizmente, no mundo cristão a gente perceber isso, né? Quando somos agraciados com alguma graça de Deus, toda a pompa que nós fazemos. Mas olha que interessante, Cristo não preparou uma recepção. João Batista não juntou o pessoal e falou, vamos fazer aqui, o pessoal do ministério de recepção, vamos aqui preparar algo que a gente está diante do rei. Não. Não foi feita uma celebração. Antes, o Espírito faz o seguinte, ato contínuo. Após o batismo, ele é designado pelo próprio Deus Espírito Santo para uma tarefa muito diferente daquela que ele havia acabado de vivenciar. Um encontro com Satanás. Imaginem vocês. Uma reunião designada com o adversário de Deus, como a Bíblia o trata. E não em um lugar qualquer. No deserto. Pois bem, meus irmãos, esse é o cenário. Esse é o local que as circunstâncias que vamos apresentar e lemos, no primeiro momento, as coisas acontecem. De início, a gente já pode afirmar que tanto Marcos quanto Mateus e Lucas, quando tratam deste momento, dessa experiência, desse evento, deixam claro que a posição de Jesus como o Filho de Deus e o seu empoderamento, aqui é o verdadeiro empoderamento, né? Esse dunamis, essa coisa que o Espírito fez pelo Espírito Santo, são dados com um propósito. Promoção do reino de Deus. E a principal tarefa de Jesus ali era e foi a derrota do adversário de Deus, Satanás. Bem diferente daquilo que acontece em muitos arraiais gospels por aí, não é verdade? A pompa fica em torno do ungidão, do especial. Percebam que o empoderamento, o reconhecimento, tinha um propósito. Promoção do reino de Deus. Você está entendendo, meu irmão, por que o Senhor o capacita? Seja na sua vida profissional, não no ministério dentro da igreja. Porque Ele tem te dado oportunidade. Por que Ele tem te dado vontade, sonho de criar as coisas? Tem um propósito. Afinal de contas, nós não somos um povo qualquer. Nós somos uma propriedade exclusiva do Senhor Todo-Poderoso. Percebam que este encontro designado ocorre logo após, e a ênfase mesmo foi imediatamente, por João Batista, como é descrito nas Escrituras. A pressa e a imediatidade da tentação, logo após o batismo, vai criar uma sensação de iminência, de urgência e emoção intensa. Nosso Senhor, meus irmãos, não veio a esse mundo para passear. Ele não foi no deserto simplesmente para fazer um retiro de carnaval. Separar uns diazinhos para ter ali um momento a sós e etc. Não estou dizendo que essas coisas não são boas, mas percebam a urgência do texto. Cristo sabia o propósito pelo qual ele havia encarnado. O embate que está em jogo, e você não pode deixar de ver isso na narrativa da sua vida, é aquele embate descrito em Gênesis 3,15. E durante toda a história que nós lemos na palavra de Deus, daquele momento até este momento, Gálatas vai chamar o tempo oportuno. Aprove ao Senhor colocar e levar a cabo a promessa que ele havia feito. E iniciou-se exatamente
nesses trechos que estamos lendo de Marcos. Percebam, meus irmãos, que Jesus passa da glória do batismo para uma provação no deserto, designada por Deus, orientada, impelida pelo próprio Espírito Santo. Não há tempo para se delongar na glória do batismo. Jesus é impelido imediatamente para a luta de buscar seu ministério, meus irmãos, ao qual foi ordenado e para o qual ele foi dotado, capacitado, cheio, pleno. O Espírito que empodera o Filho para o ministério, nesse exato momento, o leva para um teste. E esse teste faz muito sentido teologicamente para a gente, para a mensagem do Evangelho, para o propósito da redenção. Porque ali ele haveria de determinar se ele, Cristo Jesus, usaria sua filiação divina para a sua própria vantagem. Se ele ia sacar das suas credenciais e olhar para Satanás e falar: você sabe com quem você está falando? Você conhece meu pai? Preste atenção, hein, ó. Conhece as minhas credenciais? Não. Ou se ele se submeteria em obediência a Deus. É isso. Esse é o plano. É essa a real intenção que o Espírito faz. Jesus é o Filho de Deus. Entretanto, para que ele possa cumprir o plano da redenção, ele precisou vir em carne. E quando veio em carne, ele se sujeitou a passar pelas mesmas aflições, angústias, tentações, meus irmãos, e provações humanas. Deus tinha como objetivo ali provar que seu Filho, perfeitamente divino, vero Deus, e perfeitamente humano, vero homem, viveria toda a sua vida, seu ministério terreno, isento de qualquer pecado, qualificando-o como sendo digno de ser o Salvador. Não foi uma obra qualquer. Foi uma obra arquitetada na eternidade. A palavra de Deus diz que o plano já estava arquitetado na eternidade. A Trindade já havia determinado. Mas o Filho precisaria passar por todos esses momentos e aflições. 2 Coríntios, no capítulo 5, trata disso. Hebreus, no capítulo 4, vai falar sobre esses pontos. Romanos 8,3, como a gente leu de 5, então o 8 também fala. 1 João, Tiago vai tratar sobre esses pontos. E do outro lado do ringue, do outro lado dessa provação, dessa história que a gente está aqui narrando, o objetivo do adversário, Satanás, era fazer com que Jesus Cristo, o ungido Filho de Deus, viesse a realizar aquilo que o casal realizou no Éden. Se sucumbir e pecarem. Um simples pecado seria suficiente justamente para desqualificar o nosso querido Senhor como Salvador. Não faria sentido, não cumpriria, não levaria à justiça no exato plano daquilo que Deus havia preparado. Assim, meus irmãos, o plano de Deus da redenção humana em Jesus seria frustrado. Entende? O que Satanás e o adversário, principalmente naquilo que vai ser narrado em Mateus e em Lucas, não aqui em Marcos. Marcos é mais simples. Bom, desse primeiro momento e desse versículo, a gente pode tirar algumas aplicações. Primeiro que Jesus enfrentou todas as tentações que eu e você enfrentamos. Mas ele o fez sem pecado. Isso é um qualificativo de Cristo. Seu período de tentação foi necessário justamente para validar a sua obra de redenção
Hebreus, capítulo 4, versículo 15, vai dizer o seguinte: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ele está dizendo que o sumo sacerdote pode se compadecer. Por quê? Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Que segurança! Que segurança nós temos nesse Salvador! Que segurança nós temos naquele que fez e levou o plano da redenção e cumpriu aquilo que o Pai havia designado. Um outro ponto aqui de aplicação para nós é que muitas vezes o Espírito Santo é Ele mesmo que nos envia as provações. Aquela falsa ideia de mar de rosa, de uma vida plena, mindfulness, ela não cabe na vida cristã, porque faz parte dessa caminhada, dessa jornada, passarmos por essas provações. Ou o próprio Espírito nos permite passarmos por elas, para que a gente possa aprender a resistir. Conversando com um dos nossos membros aqui, durante o café, ele estava contando aí do seu novo hábito de saúde, de dieta e tudo mais. E o exercício físico tem como uma função preparar-nos para que a gente possa resistir a exatamente outras cargas maiores. É por isso que você treina, por isso que você vai ali através de métodos, através de uma rotina fazendo aquilo, para cada vez mais você ter âmbito. E não é diferente na nossa vida espiritual. Para que a gente possa aprender a resistir à tentação. E para amadurecermos a nossa fé, Tiago 1, 2 e 4 vai dizer exatamente sobre isso. Quando não, se as provações entram na vida do crente, elas exigem de você e de mim uma decisão. Vou confiar em Deus e confiar em seu Espírito para enfrentar essa provação, ou vou resmungar e reclamar a ponto de aprovação, então, se tornar a tentação. Uma tentação para que, então, possa fazer o mal. É claro que a gente precisa enfatizar que Deus pode nos direcionar às provações. Entretanto, Ele não nos leva à tentação, como Tiago 1,13, e que nós temos aí como versículo que inicia o nosso boletim. Se você pegar na primeira página, para aqueles que acompanham o boletim e têm o hábito de lerem, diz que ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Seu objetivo ao nos colocar em provação é que sejamos fortalecidos espiritualmente. Já o diabo tenta para arruinar. Deus prova para que possa nos coroar, para que possa nos trazer o galardão e fortalecer a nossa fé. Continuando na exposição do texto, meus irmãos, lá no versículo 13, na primeira parte, há uma informação importante. Diz assim o texto: onde ficou durante 40 dias. Percebam a duração. Cristo esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. Essa não foi uma temporada momentânea, passageira, instantânea, mas uma que durou 40 dias, dia após dia, semana após semana. Jesus, então, suporta uma intensa tentação do inimigo. Ou você acha que só foi aqueles 3 movimentos que acontecem, narrados ali, quando a gente passa bem rápido pelo texto de Mateus e Lucas? São 40 dias no deserto.
E isso, meus irmãos, é consistente com o modelo bíblico. Não pode passar despercebido para você e para mim, para nós aqui. A gente vai ver repetidas vezes na própria Escritura esse padrão de tempo. A gente precisa lembrar que Moisés, quando foge do Egito, ele vai ficar 40 anos no deserto, até então que Deus o chama para conduzir o seu povo. E uma vez conduzindo, os filhos de Israel também vagaram por 40 anos. Lembram dos espias, naquele momento que eles estão chegando ali, na terra que mana leite e mel, na Canaã e etc e tal? Eles ficaram considerando as possibilidades e os obstáculos associados à terra prometida por esse prazo de 40 dias. Elias, depois daquele movimento que ele faz ali no monte, e ele é então ameaçado por Jezabel, e ali ele entra, não dá para dizer que ele atravessou um momento de depressão, porque a gente não tem elemento suficiente, mas naquele período de depressão, a gente poderia dizer assim, logo na sequência ele é alimentado, e nesse alimento ele consegue fazer uma caminhada de 40 dias até chegar no Monte Horebe, o monte de Deus. Em cada um desses eventos e momentos, o deserto acaba sendo um campo de provas, um teste de fidelidade e uma promessa de libertação. Não é incomum nessa vida pastoral a gente ouvir dos irmãos, e muitas vezes a gente mesmo, puxa, pastor, o deserto está difícil. Faz uma semana aí que as coisas não acontecem. E a gente vê esse padrão bíblico, a gente vê essa orientação daquilo que Deus fez durante toda a história, e o próprio Cristo sendo tentado no deserto por 40 dias. Bom, há uma aplicação aí, naturalmente, desse trecho e dessa orientação, porque o que a gente acabou de ler serve-nos como um lembrete, meus irmãos, para a nossa vida, nessa jornada peregrina que temos, nos afazeres diários e diante das provações, das tentações que nós levamos, para que nossos tempos de testes não sejam embebidos ou alimentados pela imediatidade ou pelo apelo do momento. A gente vive um momento muito instantâneo, 3 passos para uma vida plena. Dizem aí os gurus da vida. 7 passos para prosperar e alcançar o sucesso. De uma publicação de Instagram. 4 exercícios para você se tornar um Pavarotti da música clássica. A Érica rindo aqui para mim, fala assim, olha, me conta quais são então, que eu estou nessa jornada de professora de música há quanto tempo? 12 orientações para que você consiga compor no teclado, Miriam. Aí você está esperando essas 12. Não que isso tudo não nos sirva de algum aprendizado, é importante, mas isso traz a imediatidade, a instantaneidade das coisas. E esse aviso aqui é justamente para que a gente lembre que muitas vezes os tempos de testes não são breves. E por mais que vivamos sob a pressão desse imediatismo, não nos esqueçamos que nós também, meus irmãos, podemos suportar longos períodos de provação e adversidade. O Senhor nunca nos abandona. Continuando ainda no versículo 13, na próxima informação que temos, que depois que ele ficou durante 40 dias, onde ficou 40 dias, ênfase, sendo tentado por Satanás. É isso que Marcos nos traz. Houve uma dificuldade. E que dificuldade, meus irmãos, o próprio adversário. O adversário sabia com quem estava tratando. Certamente não foram férias de lazer ali, como eu já disse.
no interior, lá em Atibaia, na chácara do Beto e da Mara. Ou um retiro espiritual lá no PV de Caldas Novas, que é melhor, né? Não, meus irmãos, esse foi um tempo de dificuldade para o Senhor. Como nunca. Claro que na cruz aquilo que ele receberia era infinitamente maior do que essa provação, mas até então ele nunca tinha provado de algo tão intenso. E ele suportou 40 dias, meus irmãos, de tentação direta do diabo. E a sua corja toda. Satanás ali, com certeza, deve ter oferecido ao Senhor todas as tentações conhecidas pelo homem. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus permaneceu fiel. Estou convencido de que Jesus, meus irmãos, enfrentou todas essas tentações. Por mais que a gente tenha 3 campos ali, dados como exemplos, que você e eu poderíamos enfrentar. E durante o seu ministério terreno, todas as tentações possíveis e imagináveis, para que de fato ele pudesse cumprir e se tornar aquele que aplicaria a justiça, aquele que seria o instrumento para que a justiça de Deus pudesse de fato ser cumprida. E ele venceu, meus irmãos, pelo Espírito venceu. O apóstolo João, lá na primeira carta de João, no capítulo 2, dos versículos 15 a 17, vai revelar que toda tentação, de certa maneira, na vida do crente, do cristão, aquelas que a gente enfrenta, ela vai cair em alguma dessas categorias. E ele diz assim, lá no versículo 15, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo, conselho e direção do Espírito de Deus para cada um de nós. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Bem propício ao momento que vivemos no nosso país, em que a gente vê muitos cristãos confundindo os prazeres da carne e dando desculpas, muitas vezes espiritualizadas, para copiarem aquilo que o mundo fazem. E ele diz, porque tudo que há no mundo, categoria 1, os desejos da carne. Pensem aí vocês nas suas dificuldades e provações diárias. Os desejos dos olhos. Pensem vocês naquilo que os nossos olhos nos levam a cobiçar. E a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. E o mundo jaz no maligno. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos. Os mais velhos vão lembrar dos tempos da mocidade e o que desejávamos. E hoje, como é diferente. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, meus irmãos. Jesus enfrentou e venceu cada uma delas no deserto. Nossos períodos de tentação do diabo são difíceis, é verdade. Mas a gente pode, e a gente tem um exemplo daquele que venceu por meio do Espírito. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Paulo fecha esse raciocínio de uma maneira brilhante, dizendo, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam ou podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Esse Deus que nós servimos é maravilhoso. Não há na narrativa humana qualquer sombra ou tentativa de criar um Deus que faça isso com seu povo. É apenas o Deus verdadeiro, o Deus que se revela, o Deus bíblico, que faz isso, meus irmãos.
E finalizando o versículo 13, na parte B, na última, diz assim: estava com as feras, e os anjos o serviam. Perceba um caráter de devoção, mesmo diante desse momento tenebroso. Aproveitando o qualificativo aí de um livro bem conhecido, os mais antigos vão lembrar. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ele ficou ali por 40 dias, e ali então, tentado por Satanás, estava ali com as feras, e os anjos o serviam. Deus, embora leve Jesus para um teste no deserto, meus irmãos, da mesma forma como ele leva a gente, nós que somos os leitores, e principalmente aqueles romanos a qual Marcos vai endereçar a sua carta, o seu evangelho, o evangelho segundo aquilo que ele relatou, não abandona nem Jesus e nem nós, os leitores aqui. Ele nos traz esse bálsamo, e nesse momento que finaliza essa perícope dizendo que os anjos do Senhor o serviam. O tempo verbal aqui é um tempo imperfeito no verbo grego. O que vai nos mostrar que servir aqui indica que os anjos ministraram para Jesus não apenas no fim do teste, mas ao longo dos 40 dias, meus irmãos, os anjos do Senhor o serviam. E assim a gente pode concluir que o caminho do Filho de Deus teve a bênção do Pai. E Jesus, até mesmo em seus testes pelo arqui-inimigo, por Satanás, é sustentado e atendido pelos atendentes celestiais de Deus. Meus irmãos, vocês não estão sozinhos. Não estamos sozinhos nessa caminhada. Além da igreja, desse bando de peregrinos que o Senhor juntou para fortalecer o nosso dia a dia e nas nossas reuniões, ainda assim, durante a semana, quando você está só, você e as provações e as tentações, você não está só. Talvez você pense, mas ele é o Filho de Deus. Lembre-se que quando Jesus ascendeu, foi levado aos céus, ao Pai, após a sua ressurreição e ter cumprido com o seu ministério na cruz, o que ele faz imediatamente que muda a história da igreja? Aqueles discípulos que estavam espalhados, ele envia o Espírito, numa promessa a todos os cristãos, e não como alguns aí de uma teologia mais duvidosa acreditam, que há crentes de primeira e segunda categoria, que uns ele batiza com, dando plenitude. Não, ele envia a todos. Todos os seus recebem a plenitude do Espírito Santo, porque é ele que nos convence do pecado, a obra é ele, para nos guiar, para confortar o meu e o seu coração diante da dificuldade, diante da provação, meus irmãos. Nunca estamos sozinhos. Anote, escreva no umbral da tua parede, da tua porta, no espelho que você usa todas as manhãs, no teu carro. Você não está sozinho nos momentos de tentação. É lei do engano quem assim o pensa. O Senhor nunca nos abandonará no caminho. Ele vai nos provar. Mas de alguma maneira, como Ele fez com o próprio Filho, Ele vai também nos alimentar, através dos seus atendentes celestiais. E o próprio Deus Espírito Santo fazendo esse trabalho em nós, temos o Consolador dentro de nós para nos guiar, proteger e nos lembrar daquilo que precisamos fazer no dia a dia. Creia nisso, meus irmãos. Quais outros ensinamentos a gente poderia retirar desse episódio aqui, vivido pelo nosso Senhor Jesus Cristo? Primeiro, que a tentação é uma realidade universal. Assim como foi inaugurado lá no Éden pelo casal, ela vem sendo narrada ao longo de toda a história bíblica.
e para aqueles que deveriam, todos, deveriam conhecer a narrativa bíblica, vai perceber na história humana exatamente que a tentação é uma realidade. E ela afeta a todos nós invariavelmente. Negros ou brancos, pobres ou ricos, doutos ou ingênuos, todos, sem distinção. E que esse momento narrado, que trata da tentação de Cristo, ela é única, claro. Porque ele foi o único que não pecou. E é sobre isso que a fé cristã está ancorada, meus irmãos. Essa é a certeza de que o preço foi pago. E o que a gente então aprende da tentação de Cristo para enfrentar as nossas próprias tentações? Primeiro, que a gente precisa entender, e aqui vamos tomar emprestado bem rápido, o livro de Mateus e Lucas, aqui bem ao passando, tá? Bem tranquilo, que quando Mateus e Lucas narram as tentações, eles vão ali categorizar essas tentações, justamente para mostrar que Jesus Cristo passou por todas essas categorias, sem distinção daquilo que ele vivenciou nos 40 dias. Tentações da carne ou física. Lhe é oferecido pão. Imagina, 40 dias de jejum. Fala para a pedra aí, ela vai virar pão. A tentação do orgulho ou espiritual. Qual reino você quer? Isso aqui foi me dado. Ele faltou falar, Adão me passou a escritura. O mundo jaz no maligno, os reinos também. E Jesus respondeu para ele de uma maneira diferente. E a tentação da incredulidade intelectual. Sobe aí, no pináculo, se joga e dá um comando aí para os caras virem te buscar. Você não é o Todo-Poderoso, Filho de Deus? E perceba então que a tentação, e não seja ingênuo de acreditar que você está blindado em qualquer área. Isso é um ledo engano. Não é porque você tem 30, 40 anos de um casamento consolidado com a sua esposa que você não pode receber ali dardos inflamados do maligno em relação a situações para colocar em xeque. Ou porque você lida com a sexualidade de tal maneira que na sua solidão de solteiro você jamais vai sucumbir. Meus irmãos, percebam que a tentação sempre se dirigirá aos nossos desejos mais profundos e às nossas fraquezas. O inimigo sabe quem é o homem depois da queda. Ele conhece, ele é estratégico em conhecer exatamente naquilo que nós sucumbimos. Mas não parem por aqui. Esses textos que tratam da tentação em Mateus e em Lucas vai trazer exatamente as respostas de Cristo para cada uma dessas áreas. Cristo responde a cada tentação de que maneira? Citando as Escrituras. Pensa agora na provação que você está passando. Cita aí um versículo bíblico que corrobora para o fortalecimento de Deus. Pastor, eu não sei. Eu não tenho intimidade assim. Percebe? Estou denunciando aqui um dos motivos de muitas vezes a gente sucumbir. Porque a gente não conhece as Escrituras, não conhece o Deus que servimos, não temos relacionamento. A gente vive uma fé, como eu falei lá no nosso grupo pequeno, na sexta-feira, muito mais sensorial, de sentimentos. Deus falou comigo, senti um arrepio. Meu irmão, abra a Bíblia que Deus vai falar com você com arrepio ou sem. Eu não estou aqui minimizando que Deus nos criou e nos dotou com sentimentos. É importante, mas não é assim que Deus escolheu falar. Isso não é validade de que Deus falou ou não. As Escrituras estão aqui justamente para nos mostrar a sua importância. É dela que vem o conhecimento para que a gente possa, diante disso, a exemplo de Cristo Jesus,
Ele não argumenta com Satanás, como muito crente tem feito por aí, com as tentações, argumentando na sua pseudo-intelectualidade. Meu irmão, minha irmã, você acha que nós somos intelectuais? Você acha que 3 doutorados, 20, 30? O que é isso comparado com aquele que disse, haja luz e houve luz? Quem é você comparado? Vou pegar um homem aí, a Salomão. E a gente fica tentando argumentar na intelectualidade. Cristo não vai argumentar com Satanás. Ele se vale do escudo da fé. Ele usa a autoridade da palavra de Deus para resistir às suas investidas. A resposta de Cristo, então, aqui é um exemplo de como devemos reagir e responder às tentações com a palavra de Deus. Então dá tempo ainda. Torne a palavra de Deus prioridade do teu dia. Mas é tão difícil de ler, pastor, é tão difícil, é complicado fazer meu devocional. Acorda 15 minutos mais cedo. Tira 15 minutos do teu almoço. Pega 15 minutos no final do dia. Se você é de dia, se você é de tarde, à tarde, se você é da noite à noite. Mas só vai se tornar uma verdade na sua vida se você torná-la prioridade. E aí você não cai no canto do ungidão. Aí esse púlpito aqui vai ser validado pela palavra de Deus, e não pela eloquência do pregador, ou da capacidade narrativa daqueles que aqui se colocam. Isso é nosso dever, a excelência do que queremos fazer. Mas não é daí que vem a autoridade vem da palavra de Deus, vem daquilo que nós aqui falamos. Nós prestamos contas um ao outro, você para conosco e eu para com vocês. O presbitério com a igreja para com o presbitério, porque há um só Senhor. E esse Senhor escolheu se revelar dessa maneira, meus irmãos. E quando Cristo responde, nós vemos a vitória dele. Ao resistir à tentação, Cristo mostra que ele é o Filho de Deus, o Messias prometido, aquele que Gênesis 3,15 havia apontado, no tempo oportuno a semente, o descendente da mulher, toma forma humana e vai ser levado a todos os testes. Aqui é só o início, tá, do ministério dele, tem muita coisa ainda em Marcos que a gente vai mostrar. Quão maravilhoso é o Senhor que servimos, o quão vale a pena dedicarmos as nossas vidas, os nossos melhores, a esse Deus tão maravilhoso, que passou por todos os testes, para garantir a você e a mim a sua vitória. Meus irmãos, a vitória sobre a tentação que Jesus Cristo teve é um prenúncio da vitória que ele haveria de conquistar sobre o pecado lá na cruz. Esse texto, então, é maravilhoso porque ele conecta o evento redentivo de uma maneira como a gente nunca viu. Conclusão, meus irmãos, esse texto aponta para que a nossa vitória, para que ela possa ser efetiva, ela tem que ser em Cristo. Sim, meus irmãos, como diz a canção antiga, nele a gente pode confiar. Que contraste entre Marcos, primeiro nesses versículos 12 e 13, Mateus 4 e Lucas 4, quando a gente lê lá ao exemplo de Gênesis 3, como o Mateus nos trouxe na abertura desse culto. Como o casal, em circunstâncias totalmente diferentes, sucumbir ao pecado. Mas Cristo não. Cristo é vitorioso quando tentado pelo diabo em um deserto árido. Já Adão e Eva falharam quando tentado pelo diabo em um lindo jardim. Cristo é vitorioso com o estômago vazio. Estando sem comer, meus irmãos, por 40 dias, sendo servido pelos anjos do Senhor. Já Adão e Eva podendo comer livremente de todas as frutas, e apenas de uma, exceto daquela, ainda assim, falharam com o estômago cheio. Graças seja dada a Deus, meus irmãos, pois Jesus superou o adversário, o diabo,
cumprindo a sua promessa da redenção. De modo que em Cristo também podemos, meus irmãos, vencer a Satanás. Não pela presunção da nossa falsa espiritualidade, do nosso tempo de evangelho ou das nossas credenciais teológicas e confessionais. Em Cristo, sem Ele somos nada. Pó! Não teríamos a menor chance, porque sucumbimos junto com um casal. Estávamos ali, representados. E olha lá, somos até piores se levarmos as condições do nosso dia a dia, conhecendo a Deus e o Evangelho que a gente faz. A postura que temos diante da tentação, uma frase do nosso grupo pequeno, anotada ali com esmero, revela qual a voz, ou as vozes, as narrativas do mundo que nos guia. As tentações são muitas e o poder do pecado é grande. Não se engane, não brinque com o pecado. Agora a vitória do Cordeiro, essa não tem mensuração, meus irmãos. Ela é prometida àqueles que se apegam fortemente à palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Finalizando, Pedro, na sua carta, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23, diz o seguinte, algo sobre você e sobre mim, diante da dificuldade, diante daquilo que você tem enfrentado, e se porventura você tem sucumbido à tentação, hoje é um dia de arrependimento. Dobre o teu joelho diante da palavra de Deus, mas eu não me lembro, muito bem, está aqui. Um versículo para você se lembrar e louvar a Deus, porque se você está aqui, ou você que nos assiste, nos ouve, pelos nossos canais de mídias, é tempo de arrependimento. Lembre-se do exemplo de Cristo, é nele que sustentamos. E Pedro, tendo isso como fundamento e base, ele diz, porque vocês, capítulo 1, versículo 23 de 1 Pedro, foram regenerados, não de semente corruptível, de qualquer coisa que a gente possa ter nessa vida humana fugaz, mas de semente incorruptível, pois ele não falhou, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Que o Senhor, meus irmãos, possa nos conceder a força, a exemplo de Cristo Jesus, diante das tentações, e possamos aprender com Ele, nesse belo trecho que lemos hoje do Evangelho de Marcos. Feche os seus olhos. Eu quero fazer uma oração, a qual tomei emprestado, e fiz ali uma paráfrase dela, adequando a realidade coletiva e colocando elementos de uma outra, daquelas coletâneas de orações puritanas, a qual eu gostaria de ler para que cada um de vocês pudesse me acompanhar. Feche os teus olhos. Ó nosso amado Senhor e Deus, que possamos, Senhor, ler de como o teu coração se consumiu por nós, na manjedoura do teu nascimento, no jardim da tua agonia, na cruz do teu sofrimento, na tumba da tua ressurreição, no céu da tua intercessão. Encoraja-nos com estes pensamentos a desafiar nosso adversário, driblarmos suas tentações, resistirmos às suas ciladas, renunciarmos ao mundo e sermos valentes pela verdade, que nenhum acontecimento possa nos deter ou desencorajar, nem ser obstáculo ao progresso da tua causa, do teu reino. Coloca-se entre nós e toda disputa, Senhor, que nenhum pecado corrompa nossos dons, zelo e serviço, que possamos fazer o que deve ser feito e não qualquer outra invenção tola de nossa própria vontade. Aprofunda-nos em nós um senso de nosso santo relacionamento contigo, meu Deus. Senhor, pensamos na tua glória e na nossa vileza, tua majestade em nossa maldade, tua beleza em nossa deformidade, tua pureza em nossa imundícia, tua justiça em nossa iniquidade.
amaste-nos de uma forma infinita e imutável, que possamos te amar como somos amados, Senhor. Destes a ti mesmo por nós, que possamos, a exemplo disso, doar-nos a ti. Morreste por nós, que possamos viver para ti. A cada instante de nosso tempo, a cada movimento de nossa mente, a cada pulsar e batida do nosso coração. Que nós nunca fletemos com o mundo e suas seduções, mas andemos ao teu lado, ouvindo a tua voz, sendo vestido com tuas graças e adornado com tua justiça. E assim o pedimos, meu Pai. Força, entendimento, discernimento, sabedoria e capacitação do teu Espírito Santo para esses tempos de provações e tentação. E oramos assim, no nome precioso do nosso Senhor, que venceu as tentações, venceu a prova e se tornou, Senhor, digno de ser chamados Senhor e Salvador de nossas vidas. Cristo Jesus. Amém.